Perdoa. A águia é um animal que representa 2 países no mundo. É onde ela existe em grande abundância. É na Alemanha e nos Estados Unidos. A águia já foi usada pelo inimigo como símbolo de poder, força e grandeza. A águia foi usada nas legiões romanas para atacar a população e conquistar terras. Quando as legiões romanas caminhavam, o símbolo deles é uma águia. Em qualquer filme que vocês olharem, vocês vão ver isso. Quando o terceiro Reich subiu ao poder do nazismo, ele tinha uma águia. O símbolo do nazismo também é uma águia. Então o inimigo também usa a águia como poder e força para dizer que ele é inimigo. Muito cuidado, viu? Assim como a águia é usada para as coisas boas, ela também já foi usada para as coisas ruins. Não é? A águia tem uma visão, nós humanos temos uma visão de 180. O que é 180? Um círculo inteiro, nós só conseguimos ver a metade do círculo, porque nós conseguimos ver aqui, e aqui, e aqui. Você não consegue dar a volta ao redor de você mesmo. A águia, ela tem a visão frontal, ela tem as 2 visões laterais e consegue olhar para trás. Ela tem uma visão de 360 graus. Ela consegue ver um animal para caça. Ela tem uma lente de olho telescópica. É o único animal que tem uma lente de olho telescópica. Você põe um telescópio e verga lá, a 240 quilômetros de distância. Ela consegue subir a 3.000 metros de altura. É o único animal que voa sobre as tempestades e passa dos aviões. É uma coisa fantástica. Isso é Deus, gente. Eu falei também que ela foi símbolo lá das legiões romanas. Eu falei que ela foi símbolo do nazismo. E mais de uma coisa que ela foi símbolo. A águia foi símbolo do Napoleão, quando ele matou muita gente. Como o Reich matou muita gente, como os romanos mataram muita gente. Napoleão também usava a águia como símbolo. A águia pesa de 6 até 9 quilos. E ela pode pegar um animal com até 30 quilos para comer. Tá vendo? Ela pode pegar um cachorro, ela pode pegar um gato. Porque a garra dela é grossível. A gente tem que cuidar dos animais quando estão no campo por causa disso. Elas, quando querem comer e têm fome, elas não têm discernimento. Elas são aves de rapina. E ela tem somente 4 dedos, tá? Somente 4 dedos elas têm. Somente tem 4 dedos. E são garras. Que vira. Na hora que ela pegar um animal, que ela descer na terra, que ela vê o animal, ela caça, ela põe a mão por dentro, ela rasga tudo internamente. O animal já quando sobe está morto. Na hora que a unha entrou, acabou. Pura veias, sei lá, mas é o poder. Tá bom? Quantos anos vive uma águia? Quem sabe? 70 anos. 70 anos. É verdade ou mentira? Verdade. É verdade? 70, se der muito rápido. A águia vive 2 fases da vida dela. Tem águia que só vive até os 40 anos e tem umas que completam 70. Por que ela só vive até os 40? Porque aos 40 anos ela tem que fazer uma coisa chamada renovação. Se ela só tem 2 decisões para tomar. Na verdade, ela tem 2 opções e só tem uma decisão para tomar. Ou ela se renova, ou ela morre. E quando ela está na época de se renovar, porque o peso das penas já estão muito velhos, pesados, as unhas já dobraram, já cresceram, já estão encostando dentro da própria pata dela, o bico já está vergando, já não consegue mais pegar para comer, de tão velho, que são 40 anos. Ela toma a decisão e sobe para o lugar mais alto dos penhascos. Um lugar que ela sabe que ela vai poder enfrentar chuva, temporal, e aí ela fica 150 dias para se renovar. E nesses 150 dias, como é que ela começa a renovação? Ela pega o bico dela e começa a bater na pedra.
bate até quebrar o bico. Quando ela quebra o bico, cai esse bico velho e começa a nascer um bico novo. Ela começa a renovação. Aí depois que ela tem o bico novo, ela começa a arrancar as próprias unhas. Com o bico. Quando ela arranca as unhas e começa a renovar as unhas, aí ela começa a arrancar as penas. Toda. Ela fica sem nenhuma pena. Porque tudo é pena velha. E é uma renovação. Aí com essa renovação, depois de 150 dias, nesses 50 dias ela não teve comida, ela não teve água, ela não teve nada, ela está reclusa, ela se afastou, ela está isolada. Ela está de jejum e oração. Está passando agora. Está de jejum. O que ela está fazendo? Ela está se renovando. Porque quando ela sair daí, ela sai um novo ser humano para mais 40 ou 30 anos. Tá bom? Quem aceita o Senhor Cristo Jesus se renova mais 30 e 40 anos. Amém. Eu inventei, está na palavra. Você começa a perder os cascos, os velhos hábitos, as velhas vidas, a velha pessoa, e o Senhor começa a te renovar. Não terminei, não. O ovo leva 35 dias para nascer. Vocês sabem que vocês podem encontrar... Isso tudo que eu estou falando para vocês está em Isaías 45, quando Deus tomou Ciro pela mão. Isso tudo que eu estou falando também está em Deuteronômio 32, 11 e 12. Se alguém puder abrir aí para mim, por favor. Deuteronômio 32, 11 e 12. Vou comentar sobre os filhotes. Nasceu os ovos, abriram. O ovo que abrir primeiro é considerado a águia mais forte. Deuteronômio 32, 11 e 12. 11 e 12. O ovo que abrir primeiro é considerado o ovo mais forte. Por quê? Porque quem nasce primeiro, além de ser mais forte, porque conseguiu quebrar o ovo, pode até comer os irmãos depois pela fome. E ele mata os mais frágeis. Oi? Então o que acontece é que a águia, ela não protege para não se matarem. Porque ela quer um animal forte. Olha a natureza falando com a gente. Deus não levantou vocês para ser pouca coisa. Deus levantou vocês para fazer diferença. Mas não é fazendo faxina o resto da vida de vocês. Não é limpando o chão para os outros. Não é buscando fazer coisinhas para dizer, eu ganho $500 por semana, tá bom isso aí, não tá bom coisa nenhuma. Eu faço $600, não tá bom coisa nenhuma. Vocês estão num país estrangeiro em que a águia é o símbolo dentro de uma igreja que tem visão de 360 graus. O que vocês fazem que não estão voltando para a escola? Ai, não sei inglês. Vai aprender. Não faça nada com brasileiro, gente. Você precisa entrar numa escola americana, aprender com americano. Como é que vocês querem aprender inglês com quem fala português? Porque quando você está com um professor de português, eu estou falando isso como professora, e eu posso falar isso. Você vai para a escola, o cara está te respondendo em português. Não, você tem que entrar na classe falando inglês, continuar na classe falando inglês, saindo da classe falando inglês. Para você se virar. Porque senão você não vai emplacar. Você vai lá aprender o básico, mas você não está aqui para aprender o básico. O básico você já sabe, fazer chão e limpar a parede você já sabe. Você não veio aqui para fazer isso. Deus não te trouxe do Brasil para fazer isso, gente. Ou vocês não estão acordando? Teve gente que veio pelo México, passou pelo deserto, ficou 5, 6 dias preso em Juárez e veio para a América limpar chão de americano. O que há com vocês? Nós acomodamos. Não, nós temos medo. Nós temos medo da renovação. Nós temos medo de arrancar a própria pena, de deixar o passado para trás, de não olhar para aquelas coisas que ficaram atrás de nós, que é a família, os amigos, aquela vidinha, e de começar do zero, a fazer diferente, a fechar a porta na frente da cara de quem merece ter a porta fechada. Que a fofoca é
trica não entre na tua casa, que não venha conversa de terceiros, que não fale mal do teu irmão de igreja e de você tomar postura como cristão dentro da igreja. É isso que vocês estão precisando. E que eu também. Vocês estão reunidos aqui com um café. Fala. E o cansaço de começar de novo? Mas isso não é cansaço, isso é acomodação, isso é medo. Isso é medo. Porque as classes não são todo dia para começar. Nenhuma classe de inglês é todo dia. São 2 dias na Toda semana. quinta-feira eu falo que vou lá me registrar e não vou. Então vai. Agora, se você não vai, vai, alguém se renova por você. E você fica parada no tempo, continua fazendo a mesma coisa, vai voltar pro seu país do mesmo jeito. cansaço que E ela você, falou. e você não vai conseguir fazer nada. Mas se a gente for ver o cansaço, a gente não faz nada. Nada. Eu saía lá de casa pra vir aqui tomar conta pra ela vir pra escola Igarete. A águia tomou uma decisão. Ou ela morre, ou ela vive. Ou ela fica viva e se renova, ou ela é considerada morta. Como tem muita gente aqui que já tá morta. Ah, meu Deus. Tá bom? Tem gente aqui que já pediu só atestado de óbito, você tá faltando levar o corpo pra casa. Peça e cair, deitar sem dormir. Tá? Tem gente que já tem um atestado assinado de óbito pelo diabo e tá voltando pra casa. Eu tô falando sério pra vocês. Se vocês não querem entender, não entendam. Óbito é morte, um atestado de morte. Ele está considerado morto. Tem a certidão. Pra te poder enterrar um corpo no Brasil, você tem que ter um atestado de que ele realmente é morto. Agora, se você quer uma certidão de nascimento, vai se renovar. Não é fácil. Não é fácil. A águia fica 150 dias. 150 dias são quantos meses? Quantos meses? Quantos meses? Meio ano. Meio ano? O que é 6 meses pra vocês, gente? Nada, isso voa! 6 meses é o que dura um semestre numa escola de inglês. 6 meses é o que dura um semestre de uma universidade. 6 meses é metade de um ano, que depois que vocês forem para aula uma vez, vocês não vão querer mais sair. É prazeroso estar em classe, conhecer novas pessoas, ter novos relacionamentos, amar o próximo, falar de Deus para quem... Quantas pessoas estão naquela classe esperando uma palavra do Senhor que vem através da sua vida? Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando Deus encontrar com vocês, Ele vai perguntar. O que você fez com a oportunidade que Deus lhe deu? Você sabe que a gente fala sempre isso, né, Sônia? A Sônia fechou a porta. Não é que ela teve medo, ela teve coisas para fazer que fechou a porta. Ela teve a oportunidade de estudar, de se formar na universidade em Framingham, quando chegou aqui. É verdade. Eu posso dar uma abertura aí? Vai. Mas sabe o que é, irmãos? É porque eu fui professora no Brasil, né? E várias vezes eu deixei escola para mim ir para a obra missionária. Então eu cheguei aqui em Framingham, então eu falei com o senhor, a partir de agora, a minha cunhada hoje já é diretora de uma faculdade, de uma grande faculdade de Belo Horizonte, ela continuou, eu parei, por causa da obra do Senhor. Mas sabe o que acontece? Eu vou até falar com o pastor Wellington, que o senhor já me tocou para falar sobre voto. Não fazer voto precipitado. E eu fiz um voto. E não estou arrependida. Eu tive uma grande oportunidade aqui que tem gente que fala assim, ô coitada, né? Ô coitada, né? Será mesmo que Deus deu essa oportunidade essa baixinha? Aí eu cheguei aqui em 98 e fui matricular minha filha lá em Framingham. Aí quando eu cheguei lá, a supervisora lá era cabo-verdiana, então eu falava muito bem o português. Aí ela falou comigo, o que a senhora fazia no Brasil? Eu falei, eu era professora. Ela falou, a senhora já está contratada. Isso com um mês que eu cheguei aqui, pisei o pé nessa nação. Aí eu falei com ela assim, aí veio, e o voto? E o voto? Aí eu falei, mas eu não... Aí eu falei assim, mas eu não sei falar inglês. Ela, nós pagamos o curso para você. Aí eu falei assim, não, gente, o curso de inglês ia ser pago pelo governo. Olha bem. $4.700. Olha para você ver, quer dizer, há quanto tempo? Em 98, né? Já tem 17 anos que eu estou aqui. Mas aí um dia desse eu falei, Deus, eu sei que tu vai me honrar, porque eu fiz um voto. Então é por isso que a Bíblia diz, né? Quando fazer um voto, cumpre. Então, quer dizer, às vezes, quantas oportunidades nós temos, queridos? Às vezes, quando Deus fala com você, você fez um voto, eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor vai me honrar, porque várias vezes eu deixei faculdade no Brasil, minha cunhada me lembra, né? Faculdade, diretoria de escola, de universidade, deixei tudo por amor à obra do Senhor. Mas agora, se você tem uma oportunidade, faz como a águia, voa bem alto, pega.
Aí você pergunta, e aí, pastora Sônia, você tá... Não, continua do mesmo jeito que o Senhor é comigo, mas o Senhor, irmãos, às vezes traz oportunidade para você. E eu vou dar esse estudo sobre votos que o Senhor mandou dar lá na igreja, visão de águia. O que é um voto? Então, essa oportunidade que você tem. E inglês? Pastora Sônia, a escola de inglês, na cara da pastora Sônia, assim, ó. Perdi as oportunidades. Só atravessar, né? E com o americano, que é a melhor coisa. Americano. Porque um dia eu fui para aula de inglês, eu sabia mais do que a professora de inglês. Então eu parei com o curso. Então procura, Deus está dando oportunidade a você. Pega essa garra, querido. Pega mesmo. Velho é o diabo. Eu tenho falado, eu tenho coisa lá, eu tenho falado com os irmãos. Irmãos, eu tenho coisa lá. Eu tenho o meu livro de poesia desde 79. Eu tenho, sim, o Senhor me dá poesias. E eu vou editar o meu livro de poesia. Eu falei, Senhor, eu vou editar. E já estou escrevendo e daqui um dia eu vou editar o livro de poesia para a glória do Senhor. E também pintura de quadro. Eu falei, Senhor, só dá tanto privilégio para a gente, tanto dom. Então, queridos, você tem. Não pensa a idade que nós temos, não, queridos. Idade, o Senhor renova a nossa força com a força da águia. Então, eu falei mesmo com meus meninos. Aí eu falei, até a mamãe agora tá usando roupa amarela aqui, ó. Amarela, né? Chega de preto, minha roupa é tudo preto e branco. Glória a Deus. Então, querida, é colorida, nossa vida é colorida em Cristo Jesus, amém? Vamos mesmo, as mulheres, eu levanto uma salva aqui, é isso que a pastora falou. O Senhor nos trouxe aqui, querida, é para coisa melhor. Eu trabalho com meu irmão com schedule de casa, né, de limpeza de casa. Mas, amém por este trabalho. Mas o Senhor quer o melhor para nós. Nós viemos aqui pregar o Evangelho a toda criatura, amém? E eu vou falar a verdade com vocês. Eu não saí dos meus 15 anos até. O tempo de cantar chegou. O tempo de adorar chegou. E ele vem. E ele vem. Saltando pelas mãos de Deuteronômio 32, 11 e 12, prestem atenção. Glória a Deus, pastor. Amém. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Não, é 11 e 12. Como a águia desperta a sua ninhada, adeja sobre os seus filhotes. Estendendo as suas asas, torna-os e os leva sobre as asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Amém. Aí, aqui a águia pega o filhote, e como é que ela acompanha o ninho? O ninho da águia, ela escolhe uma parte na rocha que seja uma fenda. Dentro dessa fenda, ela coloca, primeira coisa que ela faz, espinhos. Depois dos espinhos, ela coloca folhas. Depois ela arranca as próprias asas e põe as penas para forrar, para ficar quentinho para os ossos. Quando o filhote, que aos 35 dias nasceu, em uma semana ela já quer botar ele para a rua. Mas por quê? Porque ele já tem que aprender a voar. Então o que acontece? Ela tira as penas, bota fora, ela tira as folhas, bota fora e deixa ele nos espinhos. Por quê? Porque ele vai se obrigar a voar. Então ela vai e vê que ele não sai. Se ela vê que ele não sai, ela pega ele pelo bico e joga do alto do penhasco e faz exatamente isso. Aqui, largou. Aí ela fica olhando. Quando ela vê que ele não vai conseguir, ela sai num voo rasante a 200 km por hora, abre as asas e paira de baixo e pega ele pelas costas. Ele cai aqui. Traz ele assim pro ninho, de volta e larga de novo. Para ele testar as asas, para ele se fortalecer, para ele poder ficar independente e ela vê o filhote ir embora. As águias são mães, verdadeiramente mães, porque elas nunca mais esquecem dos filhotes. Mas elas querem que os filhos cresçam e sejam independentes fora do ninho. Nós somos mãe por um tempo. É emprestado que você tem no tesouro. Até que o Senhor leve você e dê para vocês. Botar teu filho para voar. Bota teus filhos para voar. E seja o amparo debaixo deles.
Porque no dia que você parar e ver a história que você construiu na vida dos seus filhos, vai ser uma história muito melhor, pessoal. Fala, Eliane. Eu concordo. Ó, uma comparação que eu própria já fiz comigo mesma. E eu me senti forte e independente, que foi a palavra que a senhora usou? Independente. Sabe, eu vou falar agora de a mulher, o ego mulher. Sabe aqueles tipos de mulher que tudo dela ela empurra para os outros fazer? Tipo assim, tudo dela ela empurra para os outros fazer. Até um telefonema em inglês ela pede para fulano fazer. Aí uma vez eu falei com a minha amiga assim, por favor, tipo assim, eu vou te dar uma dica para você. Tudo que você fica mandando os outros fazer, você não se sente forte. Você só vai se sentindo, entendeu? Não vai sentindo capaz, não vai sentindo. E quando você vai fazendo as coisas, igual a águia, o que ela coloca lá no ninho dela? Espinho. Então é a mesma coisa a gente. Quando a gente puxa pra gente, a gente vai ficando mais mulher, mais forte, mais independente. Entendeu? Tipo assim, a comparação. E quando a gente fica empurrando tudo para as outras coisas fazer, você não se sente capaz. E quanto mais a gente puxa para a gente, mais a gente capaz, a gente vai ficando. E vai ficando forte. Então eu acredito que nós vamos ficando águia, vamos ficando. Mesmo com os espinhos, né? Que fica aqui. Vai fortalecendo. Salmo 103, 3, 4, 5. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Até o 5. Até o 5. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como as águias. Amém? Agora eu vou perguntar, você é águia ou é galinha? Sou águia. Você é águia ou você é galinha? Sou águia. Você é águia ou você é galinha? Você é águia ou você é galinha, pastor? Você é águia ou galinha? Você é águia ou galinha? Você é águia ou uma galinha? Eu tô sendo uma galinha. Então pega. Pega aí. Você tá Eu sendo não águia ou peguei uma 3, galinha? eu sou uma galinha só. Você é águia ou você é galinha? Sou uma águia. Você é águia ou você é galinha? Ai, eu já nem sei. Os dois. Mais pra galinha. Não, a gente tá no Eu quero saber, meio. você vai ser galinha ou você é águia? Eu tô no meio. Então pega um, você tá no meio, Vocês ué. estão no meio, você tem que pegar pra ficar bobagem. Mas é porque é assim mesmo. Tô no meio. Você é águia ou você é galinha? Eu já fui galinha, mas hoje eu sou águia. Mas já fui galinha, muito galinha. Você é Já galinha? fui demais. Você é galinha ou você é águia? Você é galinha ou passarinho? Você é galinha. Eita, peraí. Calma, você é galinha ou você é águia? Cheguei na hora das minhas, gente. Você é águia ou você é galinha? Você é uma águia ou você é uma galinha, moça? Então, moça, Então você senta, tá. então senta lá. Agora, Você pega na hora. você vai falar o seguinte. Eu vou falar sobre um homem extremamente importante. Um homem que fala das águias como ninguém até hoje falou. Um homem que foi copiado por milhões de pessoas. Um homem que foi expulso da Igreja Católica porque era um cara de muita controvérsia e um homem tremendo na palavra de Deus. Do Frei, ex-frei, professor, doutor em letras, Leonardo Boff. Quem é Leonardo Boff? Leonardo Boff foi frei em São Paulo, professor catedrático da PUC por mais de 30 anos, escritor de mais de 150 livros, um cara extremamente inteligente, que lida com a palavra como ninguém, e vocês vão ver isso agora que eu vou contar para vocês. Padre Leonardo Boff foi expulso da Igreja Católica por ser um cara que gerava muita controvérsia. O que é controvérsia? Ele dizia que Jesus era o único, que não tinha placa de igreja. Que Jesus fazia obra em todos os lugares. Que Jesus era milagre, era perdão. Que Jesus restaura vidas. Que Jesus faz tudo novo.
E ele escreveu um textinho assim. Certa vez, um homem vivendo no campo, caminhando pela estrada de chão em direção à sua fazenda, ao seu rancho, encontrou uma ave caída no caminho. Quando ele viu que essa ave estava quase morrendo, ele viu que era um filhote. E ele pegou esta ave, recolheu e levou para casa. Um homem que não conhecia nada, que não sabe nada, que somente sabe lavrar a terra. Recolheu essa ave e pensou, o que eu vou fazer com esse animal ferido, com esta asa toda esconjuntada? Esse animal caiu do ninho. Então, o que aconteceu? Ele pegou esta ave e colocou ela no galinheiro com as galinhas. Essa ave era um pássaro. E colocou lá. Então, as galinhas comiam. A ave comia. As galinhas ficavam ali, cocoró-coró e cocoró-cocó, e a galinha e a vizinha também. Cresceu no meio das galinhas. Passando algum tempo, alguns anos, um naturalista vai visitar esta região. Entra nesta fazenda, olha para este homem e diz, suas terras são muito bonitas. Tudo aqui é muito bom. Aí ele falou, mas que lindos pintinhos, que lindo lugar. Ele falou, mas vamos lá que eu vou te mostrar o galinheiro. Mas que lindo que o senhor tem tudo arrumadinho. Aí o naturalista chegou lá e descobriu que no meio dessas galinhas existia uma águia, que era o pássaro que ele encontrou ferido. Ele falou para este homem, dono da ave e dono das galinhas, Senhor, isso não é um passarinho, isso é uma águia. Ele falou, moço, eu sei o que eu estou te dizendo. Se isso algum dia foi pássaro, não é mais. Isso é galinha. Isso não voa mais. O naturalista falou para ele, vamos tentar, por favor. Eu estou vendo que ela é uma águia. Ele falou, ela não voa, ela não vai para lugar nenhum. Ela está acomodada aqui, ela está com as galinhas, ela não vai para lugar nenhum. Ela não vai. Subiu no telhado da casa, pegou a águia, botou no braço e disse para ela, águia, você que é águia, tira dele o brinquedo, por favor. Só, desculpe. Águia, porque senão eu perco a minha conexão. Ai, amor, só um pouquinho, tá? Perco a conexão. Se você que é águia, você voa, porque você foi feita para voar na direção do sol, para encontrar os oceanos, para encontrar o limite do céu. Voa! A ave olhou para a cara dele, olhou para as galinhas lá embaixo ciscando e pulou para o meio das galinhas. Aí o labrador escreveu. Ele disse que isso é galinha, isso não voa mais, isso não tem jeito mais. Não se preocupe, você vai ficar largado aí, vai morrer aí, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Isso já foi um pássaro algum dia, nunca mais vai ser um pássaro. Agora é galinha. Ele falou, mas ainda assim o senhor me permite tentar? Ele disse, tenta as vezes que você quiser. Subiu numa árvore, tentou de novo. Quando ela viu as galinhas lá embaixo ciscando, ela olhou para as galinhas, olhou para o céu. Tchuf, pulou no meio das galinhas de novo. Aí ele foi para casa muito entristecido com aquilo. Pensou, mas como que Deus criou uma ave tão linda, tão soberana, tão poderosa, tão grande, e que agora virou galinha? E não quer crescer, não quer mudar, tem medos e não vai conseguir vencer porque a vida vai derrotá-la. Foi para casa, sentou no computador, leu tudo que podia tentar e disse, amanhã eu vou fazer diferente. Amanhã eu vou pedir para esse homem, eu vou pedir essa ave emprestada. Esse homem pegou esta ave no outro dia, subiu o pico de montanha mais alto que tinha neste lugar. Não tinha galinha nenhuma para ela se basear. Não tinha ninguém para ela olhar. Ela estava ela e aquele homem. E aquele homem estava lá com ela. E aquele homem disse a ela, o nascente do sol não começou. Está escuro ainda agora. Eu estou te dizendo, você é águia, você voa em direção ao sol.
Porque é o único animal que pode voar em direção ao sol, porque a sua retina não queima. Sabiam disso? A águia é a única ave que pode voar, porque ela tem um olho telescópico. Eu falei só isso. Voa agora! E o sol começou a desabrochar e começou a nascer. E aquele animal na mão dele se balançou. E balançou para cá, e balançou para lá. E aquele animal começou a se balançar. E começou a dar estes voos que eu estou fazendo para vocês aqui, desse mesmo jeito. E balançava as duas asas, para a esquerda e para a direita. Olhava para ele, olhava para o céu, olhava para o sol, olhava e tentou. E tentou muito. Daquilo ali foram 15 a 20 minutos tentando. Quando ela viu que a decisão estava nela, que ela podia mudar, ela abriu as asas e voou. Voou que nunca mais voltou. Nunca mais viu-se as galinhas. Nunca mais ela viu aquele mesmo lugar. Nunca mais ela voltou para as mesmas terras. Nunca mais para as mesmas casas. Derrotou suas memórias. Escondeu o que estava lhe incomodando. E saiu vitoriosa para o Senhor. Amém. Esta é a palavra. Animem-se. Amém.